Agora. Então, conosco, seja bem-vinda, Jussara Galto. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que nos assistem em qualquer lugar, em qualquer hora. Nós fazemos essa comunicação direta com vocês, com muito amor, com muita esperança que a gente consiga atingi-los com o mínimo ensinamento que nós conseguimos passar, para que a gente corrija os erros que nós já vivemos até aqui, que já cometemos até aqui, porque nós trouxemos o Brasil para esse buraco. Nós trouxemos o Brasil para esse impasse, para essa situação de miserabilidade jurídica, moral, social, intelectual, tudo que nós estamos hoje. Nós construímos e não adianta, isso eu quero que fique muito claro, não adianta buscar culpados fora de si. É A, é B, é esquerda, é direita, é o Bolsonaro, é o cachaceiro, esse que não disseram a coisa certa na hora devida, enfim, ou a coisa devida na hora certa, enfim, nós temos que nos conscientizar de palavras, de ensinamentos de pessoas que viveram antes de nós e que tiveram mais sabedoria, que tiveram mais experiência, mais vivência e puderam, através dos seus ensinamentos, nos mostrar alguns caminhos que nós temos que seguir para a nossa felicidade. Eu diria até para a nossa bem-aventurança, para que a gente possa ter o direito de optar, de escolher profissão, companheiro, companheira para a vida toda, se quer ter filho, se não quer, que faculdade vai fazer, se não vai fazer faculdade também, se vai trabalhar nisso ou naquilo. Nós é que temos que tomar essas decisões. Então, dos ensinamentos muito grandes que a história nos trouxe através de um dos melhores e maiores presidentes dos Estados Unidos, o John Kennedy, é que ele dizia nos seus discursos, ele se comunicava com o seu povo dizendo assim, ó, não pense no que o seu país pode fazer por você. Pense no que você pode fazer pelo seu país. Aí começam as coisas a acontecer, começam as soluções. Porque enquanto você ficar quietinho no seu canto, no seu quadrado, na sua zona de conforto, esperando que as soluções venham dos outros, não na política. E não me venham com a conversa que política não interessa, que política é coisa para A, para B ou para C. Não. Eu volto a repetir, respirar é um ato político. E se você vive no município, você está dentro de um estado, aqui no caso do Brasil, e dentro de um país que é o Brasil. E você, desde o município até Brasília, toda a legislação que é escrita, que é pensada, depois é escrita, e depois aprovada, e depois aplicada, vem dos nossos representantes legais, aqueles homens e mulheres para os quais a gente deu procuração, como se dá para um advogado. A gente deu procuração para que eles nos representassem, para que criassem leis que nos beneficiam o país, e contrariassem, votassem contra aquelas que são um atraso para o pessoal, para as pessoas todas do país e para o próprio país. Então, gravem isso. Não venham com esse mimimi de que eu não tenho nada com isso. Tem tudo com isso. Não desista desse pensamento confortável de que esperar que o país faça tudo por você, porque não é esse o jeito correto. Você tem que pensar no seu país não precisa pensar em você, porque se você pensar no seu país, você colocará nos lugares adequados pessoas adequadas para resolverem os problemas de cada um em particular e do todo. Entenderam? Então, isso aí a gente tem que ter sempre presente. Nesse momento, as pessoas, eu vejo assim, gente que está migrando
da direita para a esquerda. Tem gente que é ideologicamente de esquerda, aprendeu assim, como é que assimilou assim, e tá, é um direito até que a pessoa tem, é um direito. É um direito que ela tem de gostar de ladrão, de gostar de safado, de gostar de quem corrompe, de quem estraga com o país, de quem é o responsável pela fome, pela educação, pela saúde, se ela é boa ou má. Entenderam? Então, ele é seu representante. E ele está nas câmaras municipais, esse representante, está nas assembleias legislativas dos estados e está no Congresso Federal através da Câmara de Deputados e através do Senado. Passamos, né, isso aí, na categoria legislativa. Agora, dentro dos executivos são os prefeitos e vice, governador e vice, presidente do Brasil e vice. Aliás, por falar em vice, a gente tem tido, né, os dois últimos vices, verdadeiramente, os três, né? O governo anterior, que até, não que eu goste, não que eu compactue com ele, mas pelo menos não era assim de uma violência. Não, ele é um homem de discurso, um discurso pensado, inteligente. Estou falando do Temer, você sabe, né? Que foi o vice da ANTA. Isso ela soube fazer bem, porque quando ela caiu, alguém teve que substituí-la. Quem? O vice. E que trouxe o Brasil para um nível de, mais ou menos, de confiabilidade. Depois veio o Bolsonaro, sem comentários sobre o vice do Bolsonaro. Sem comentários. Porque esse aí foi tão mal como vice, como depois ele foi na continuidade, na condição de militar ou de ex-militar. Enfim. E agora nós tínhamos, suponho que seria excelente, o nosso general que era candidato a vice do Bolsonaro, e que, sem ter cometido crime nenhum, sem ter culpa de nada, está preso até hoje numa prisão tão injusta quanto todos aqueles que estão presos pelo 8 de janeiro. E como todos os outros deputados e até senadores que estão sendo atingidos covardemente, uma cara de pau, uma disfarçatez. Nós temos um senador que não está condenado, não tem processo nenhum agora contra ele, e usa tornozeleira. Ou não usa porque endureceu, porque sabe do seu direito de não usar, mas tentaram colocar nele uma tornozeleira. Então, vocês vejam que o momento não é de se desesperar, não é de dizer, não tenho nada com isso. É de parar, de pensar, de pesar os prós, os contras, onde começa a responsabilidade de cada um e o que você quer para o seu país. Progresso? Você quer um país com riquezas sendo trabalhadas, sendo exportadas? Enfim, nós somos o celeiro do mundo, nós exportamos grandes riquezas minerais, mas nós mandamos para o mundo todo, nós exportamos comida, que por mais que essas esquerdistas do inferno sejam contra o agro e combatam o agro, eles vestem, eles comem, eles calçam tudo que vem do agro. E não vivem sem isso. Eu queria ver o cachaceiro viver sem cachaça. Fechassem todos os alambiques e acabasse com a cachaça no Brasil. Mas ele é o primeiro, porque ele é o governante, o desgovernante, que é o maioral para falar mal do agro. Eu já nem vou falar do que o cretino come, mas ele é tão amigo, né, de uma cachaça, e eu que já trabalhei mais de 40 anos voluntariamente com dependentes químicos, tenho na conta que o álcool é a pior das dependências. É aquela que, quando a família descobre, o indivíduo já está há 15 anos afundado na cachaça e com todo o seu organismo comprometido.
E é uma pessoa que é passível de muito mais doenças do que a maioria das que não bebem. Mas ele enche a boca para falar do água. De onde é que vem o água? De onde é que vem a cachaça? Será que ela brota no supermercado dentro de uma garrafa? Nem vale a pena falar nisso, é tão imbecil esse assunto, esse aspecto. É como demonizar os caminhoneiros. Mas quem é que traz tudo de qualquer lugar para onde estiver, onde qualquer pessoa estiver? São os caminhoneiros. Ninguém vai com seu carro buscar comida na roça. Ninguém vai, né? Na Ceasa até alguns vão, muito raramente. Na verdade, quem vai na Ceasa são os representantes dos mercados, dos mercadinhos, aos quais a gente frequenta, para buscar a comida. Bom, passando também por esse assunto, e eu quero que vocês não esqueçam essa frase do John Kennedy, que nunca pergunte o que seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer por seu país. Agora é o momento, porque eu já estou vendo aquela gente do mimimi, mas é tanta conversa, esquerda, direita, estou enjoado de esquerda, direita. Meu filho, cai na real. Nesse momento, o mundo está assim, está dividido, está polarizado. É o mundo. Você é de esquerda, você é de direita. Não tem outra solução, não tem outra saída. Então, você é partícipe, ativo, tem que participar ativamente, mesmo que você não queira. Na hora de dizer uma besteira a respeito de política, pense assim, meu Deus, eu sou agente dessa política. Eu sou o agente. Eu é que voto para que eles vão lá falar por mim, falar besteira, se corromper. Se corromper, porque é ladrão, sem vergonha, e você não tem nenhuma apreciação especial por esse indivíduo, então troque ele na próxima eleição. O ano que vem, nós teremos eleições para os legislativos estaduais e o legislativo federal. Câmara e Senado, os dois. E nos executivos, você sabe, né? Governadores e o presidente da República. Então, seguindo esse raciocínio, aí nós temos mais pessoas, pensadores, pessoas extremamente inteligentes, dotadas de uma inteligência superior, homens ligados com Deus, como, por exemplo, Billy Graham. A maioria talvez desconheça quem foi esse homem, mas os evangélicos, em sua maioria, devem reconhecer esse nome, porque foi um dos maiores pregadores do século passado, metade do século passado e metade deste século. Ele durou 99 anos. Morreu Billy Graham na véspera de fazer 100 anos. Ele foi um homem extremamente sábio, que além de divulgar a Bíblia de uma maneira magnífica, fazer seguidores no mundo inteiro, e ele chegou a conviver nessa época de modernidade, da internet e tudo, então a abrangência dele era fantástica, enorme. E a sua sensibilidade para essa unificação, dessa ligação, que é daí que vem religião, religar. Então, ele fazia essa religação de uma forma tão maravilhosa que as pessoas se encantavam. Então, tinha milhões de seguidores, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. E a palavra dele sempre ecoou pelo mundo inteiro, pelo mundo evangélico, como uma palavra de grande sabedoria e conhecimento e uma ligação muito íntima com Deus. Então, ele foi, para vocês terem uma ideia da importância de Billy Graham, ele foi conselheiro de muitos presidentes americanos. Como ele durou quase 100 anos, então ele veio desde a época, ele foi conselheiro desde a época do presidente Truman, dos Estados Unidos, que assumiu em 45, o ano que eu nasci. O Billy Graham já era conselheiro do presidente da maior nação da época, que já era, em 45, logo depois, né, quando ele
quando ele assumiu, foi logo depois que terminou a guerra. Então, ele levantou, né, não só os Estados Unidos, alavancou a Alemanha, o Japão, até hoje tem na Alemanha e no Japão, eu não sei como é que é o nome técnico, mas representantes do exército, não sei como é que, agora me fugiu mesmo, e eu também não acho que não entendo muito esse assunto, mas existem quartéis, né? Quartéis, existem, sem nenhuma outra vinculação, mas eles estavam lá presentes quando a Alemanha estava destruída. E por falar em Alemanha, eu ontem cometi um equívoco, depois que eu me dei conta. Eu disse que a Alemanha fez o julgamento de Nuremberg ontem. E eu não gosto de dizer bobagem, é mentira, eu me enganei. Foi Israel. Foi a Mossad israelita que vasculhou o mundo atrás dos criminosos da Segunda Guerra, né? Daquelas responsáveis pelo Holocausto. Eu teria dito que a Alemanha, até usei uma palavra, uma expressão latina, usou a sua longa manos, não foi a longa manos da Alemanha, foi de Israel. Então, essa correção é muito importante, porque eu estava me falando para vocês que houve justiça. Alguns não foram justiçados nessa vida, mas com certeza, na vida após a morte, eles tiveram a justiça que mereceram. Isso é uma questão de entendimento de cada religião, né, que faz a sua maneira. Mas há um consenso de que aqui se paga ou se paga depois. Nada passa batido, nada passa em branco, nada. Não tem pano para passar. A gente cumpre aquilo que a gente tem que cumprir. É um roteiro que já está escrito por nós e nós temos que cumpri-lo. Não vou também aprofundar, porque eu também nem sei, nem entendo muito disso. Eu estou dizendo assim o que eu uso para o meu consumo, já que eu fui criada dentro da Igreja Católica, mas frequentei N igrejas, vocês não fazem ideia. Eu sou sagitariana e a gente está numa busca constante, até que eu descobri que a minha religião, que eu tinha que me religar com Deus diretamente. Eu não preciso de igreja, eu não preciso que venham me dizer pregação nenhuma. Se eu quiser, eu leio a Bíblia. Já li outros tantos livros religiosos, mas isso sou eu. Eu acho que a religião é muito importante e que se a pessoa ainda não está definida, se ela ainda não está ligada com Deus, ela precisa de fazê-lo através de uma religião. Não vou dizer qual, porque nem eu sei para mim, não sugeriria para ninguém. Mas então, voltando, eu fiz toda essa explanação sobre o Billy Graham, porque uma das coisas assim que eu tenho aqui na minha cabeça, e assim, há décadas, foi um ensinamento que eu recebi lá atrás, quando eu li, ouvi uma pregação, não sei, mas aprendi que Billy Graham pensava assim, ó, aliás, o jeito que nós pensamos era exatamente o contrário do que ele pensava e que ele nos ensinou nesse departamento aí. Há um entendimento de que política e religião não se discute. E aqui no Brasil houve um acréscimo, né? Política, religião e futebol, para não dar briga. E ele dizia, nananina, não. Ele não falava em futebol, mas ele dizia que religião e política têm que ser discutida. Precisam conversar sobre isso. Não é discussão de briga, é debate. Vamos trocar, debate. Tem que ser debatida. Tem que haver uma seriedade, tem que haver um aprofundamento. E daí, dessa não sei quem inventou essa estupidez, que política não se discute. Se discute. É a arte de chegar ao entendimento, a uma convergência, através do debate, através da discussão. E quanto mais pessoas, quando houver mais pessoas pensando sobre um determinado assunto, mais que outras, a maioria está com a razão. Não adianta se fanatizar por A ou B ou C. Não adianta.
a maioria é que determina quem está com a razão. E nós estamos tranquilos, nós da direita, nós conservadores, estamos tranquilos. Por quê? Nós ganhamos a eleição de 2018. Ganhamos. E tivemos Bolsonaro governando o Brasil, ele com toda essa equipe fantástica de ministros, a começar pelo Paulo Guedes, agora, né, o seu sucessor é aquele monte de nada, aquele monte de ignorância, de babaquice, e, por cima, um grande mentiroso. E ele diz as mentiras com tanta convicção, assim, com empolgação, parece que ele sabe o que ele está dizendo. Ele não sabe, porque ele já nos confessou, e a gente também não é burro, mas ele já nos confessou, já confessou ao Brasil e ao mundo, que ele não fez curso de economia. Que ele aprendeu economia por uns dias para fazer um concurso e passou porque colou. Esse é o nosso ministro da economia. Ou da fazenda, ou das finanças, não importa o nome, às vezes muda o nome. Mas se chama Haddad. E agora apelidado de Taxat. Porque ele fez de nós já éramos. E ele aumentou essa nossa fama, essa nossa colocação nesse pódio. Nós somos um dos maiores, nós temos a maior, como é que se diz? Nós pagamos o maior tributos do mundo. Nós somos o segundo país. Para termos, nós temos assim, pagamos impostos de primeiro mundo. E teríamos que receber em contrapartida também saúde, educação, segurança, tudo, gestão de primeiro mundo. Mas não é assim, pagamos como se a gente fosse de uma Suíça ou qualquer outro país avançado da Europa. Não aqueles, né, tão familiares e tão comuns, já não estão tão avançados assim por causa da esquerda, porque afundaram também a Alemanha, a França, a Inglaterra, está tudo por aqui. Eles estão empurrando com a barriga. Não estão muito melhores que nós. Não tem nenhum país no mundo que tenha abraçado a esquerda e que tenha se entregado para a esquerda de boa vontade, ou não, que esteja sendo um sucesso hoje. Vejam só, a miséria da maioria dos países sul-americanos, agora Argentina e Paraguai estão se levantando, graças à sua virada à direita. Graças a isso, eles estão se levantando. Agora, Venezuela, tá isso aí. Agora estão dizendo que o presidente, aquele ditador maldito, assassino, covarde, fanfarrão, traficante, ele está vindo, ou já chegou, né? Esse bochicho aí já se sabe, lá em São Paulo, que ele está chegando ou já chegou. E tem mais, está chegando com, no mínimo, né, 80 pessoas, para as quais já são encomendada a comida, ou a manutenção, sine die, quer dizer, chegarem hoje ou amanhã, sem tempo para terminar, sem dia para terminar. A gente usa essa expressão, sine die. Eles poderão ficar dias, meses, semanas ou anos. Mas eu tenho assim, uma tranquilidade muito grande que o brasileiro, como é esperto, inteligente, né, que, na maioria das vezes, vão descobrir onde é que ele está. As pessoas, o mal não pode vencer o bem. Não pode. As pessoas têm que reagir. E reagirão com certeza. E vão descobrir onde ele está. Então, o Maduro está fugindo para o Brasil. Acho, Sara, pode ser, como é que se diz, cortina de fumaça, vai estar fugindo para outro lugar. Não sei. Mas pelo sim, pelo não, ele está a esse bochicho, né? A esse zum que ele está chegando. É um sítio grande, maravilhoso, com todo luxo, com todo conforto, para abrigar 80 pessoas, e que não tem tempo para sair. Não está datada a chegada, está chegando. Quem sabe já chegou, mas não tem tempo para sair. Então,
um dos maiores bandidos da modernidade, um dos maiores assassinos, mais revoltantes. E nosso vizinho está agora, assim como aquela primeira dama, acho que da Nicarágua, sei lá de que país, condenada no seu país pelo mesmo crime, pelas mesmas empresas que o cachaceiro foi condenado, os crimes cometidos com a mesma empresa. E ela foi condenada. Ele foi lá, pegou um avião e trouxe ela para cá. Agora vem o Maduro para cá. O Brasil é grande. O nosso coração é generoso. Mas dai ao César o que é de César. Dai a César o que é de César. Se ele era corrupto, narcotraficante, provado, comprovadamente, o sócio dele, e que já era do Chaves, foi preso. Está preso agora nos Estados Unidos, foi transferido da Espanha para os Estados Unidos, está delatando todo mundo, abriu a fala. Quanto que o cachaceiro recebeu? Quando? E tudo que eles devem para o Brasil, os Estados Unidos já sabem tudo agora, tudo. E aí vem aquela confirmação de que a gente tem, desde criança, a gente via um filme de bandidagem, de gente que não presta, a gente já começa que estão no comando do Brasil agora. No final do filme, se o cara não morria, ele se mudava para outro lugar. Que lugar? Que lugar? Brasil. Então, os bandidos do passado, através da literatura, do cinema e do conhecimento geral, vinham para o Brasil, que é muito bom, muito generoso. Na Inglaterra, né, o autor do maior assalto a banco de toda a história que aconteceu lá na Inglaterra, não, ele é de toda a história do mundo, mas aconteceu na Inglaterra. Mega roubo. Veio, terminou seus dias, veio se acolher aqui no Brasil, terminou seus dias aqui, ficou anos aqui e nunca conseguiram recambiá-lo, nunca conseguiram deportá-lo. Aqui nem tentaram, né? Mas lá tentaram muito e aqui no Brasil, né, com essa fama de proteger ladrão, vagabundo, sem vergonha, corrupto, deixou que ele ficasse aí até morrer. Então vem a outra vice-presidente, o próprio dos governantes do Brasil, né? Estava preso cumprindo pena, condenado em 3 instâncias superiores. Então governando o Brasil, quer dizer, governando entre aspas, né? É uma maneira de se expressar. Então, isso tudo que eu falei hoje, assim, ó, vocês parem e pensem um pouco, porque eu não tenho por que vir aqui mentir para vocês. Tudo que eu disse pode ser pesquisado. Ou nas bibliotecas que vocês têm em casa, nos livros, porque antigamente se tinha muitos livros, centenas, milhares, bibliotecas maravilhosas. Hoje, com a internet, isso aí já acabou, faz parte do passado, são apenas obras decorativas. Mas está tudo na internet. E se a fonte de pesquisa for boa, e existem muitas fontes excelentes, existem algumas, né, meia boca, mas existem fontes excelentes. Então, vocês pesquisem. Se Billy Graham disse que política tinha que ser discutida, quem foi o grande pregador, né, que fez o mundo conhecer essa palavra, a Bíblia, através dele, no século XX, e parte no século XXI. Vejam bem que 80 anos atrás, ele já era conselheiro do presidente Truman dos Estados Unidos. E esse homem, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento bíblico, com toda a sua ligação, a sua intimidade com Deus, ele mandava que as pessoas discutissem sobre política. Não pode ser proibido. É válido, é lícito e é necessário. Então, e também, né, trouxe a palavra hoje do John Kennedy, não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Isso significa assim, ó, que tem milhares de brasileiros só mamando. No Bolsa Família, no Bolsa isso, no Bolsa aquilo. O Bolsa Presidiário, que não tem esse não, tem outro. Bolsa, não importa. É para os presidiários. É maior que o salário mínimo que ganha o operário que se lasca trabalhando.
para sustentar a família, para pagar transporte, para pagar iluminação, para ter uma internet em casa, ele ganha salário mínimo. Agora, quem tem o auxílio carcerário, ganha mais para fazer quase nada. Poucos presídios ensinam os homens a evoluir dentro do cárcere, porque isso é o ideal. É assim que tem que ser. Não pode entrar lá para não fazer nada. Mas para que fazer? Se tem a Bolsa Família. Se ele está aqui fora, não está preso. Mas ele recebe Bolsa Família, a mulher recebe, e os filhos recebem Bolsa não sei o quê. Para que trabalhar? Então, metade sul do Brasil, metade, carrega a outra metade nas costas. Eu não vou dizer que no norte e no nordeste não tem gente trabalhando, porque tem. Muitos até daqui do sul, mas tem gente que trabalha. Agora, a vagabundagem mora lá. E nosso dinheiro, nossos impostos saem daqui, vão para lá, vão para o centro, aí eles roubam o que podem, mandam um pouco lá para o Nordeste e minimamente volta para nós. Aqui para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para Paraná e São Paulo. Minas Gerais são os estados que mais produzem. Tem Goiás também, Mato Grosso do Sul, tem outros. Não são muitos mais, eu acho que já até falei todos. Então, vejam bem, nós vivemos num sistema injusto. Nós precisamos de governantes justos. Nós precisamos de representantes na Câmara, no Senado, nas assembleias, que sejam justos. Não é aquela de ganhar uma eleição e ver para que lado vai. Se elegeu por um partido, se elegeu por um discurso. Aí, depois que está eleito, fica olhando assim, de cima do muro, quando é que eu vou tirar minha vantagem. Então, maioria não, grande parte da esquerda. A esquerda é pequenininha no Congresso, ela. Mas os representantes que estão na esquerda ser eleitos com votos de que são de direita é a maioria. Por isso que nós temos que prestar atenção, por isso que o Billy Graham tem razão. A gente tem que se debruçar sobre o assunto, a gente tem que falar sobre o assunto, trocar ideias. Se a pessoa não quiser, não dá para brigar, nem abrir a cabeça e enfiar, né, um entendimento, uma ideologia. Cada um assume aquilo que quer assumir. Então, hoje, né, é uma quarta-feira e nós estamos... Hoje é quarta, hoje é terça. Jesus Cristo, hoje foi terça. Hoje é quarta. Então, amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente juntos e eu trarei da maneira que eu puder, não tão brilhantemente, mas do jeito que eu sei falar, trazer para vocês informações que serão muito importantes, se forem levadas a sério e serem no futuro bem próximo, no que já está aí, que já começou, a gente tem que começar a se posicionar também. Não é? O começo começa, olha bem, o começo começa com as nossas atitudes. Se a gente continuar, que venha mais ladrão, que venha mais corrupto, tô nem aí, política não é para mim, você está ferrado. E está nos ferrando também. Está ferrando a gente que está lutando por um Brasil melhor. Amo vocês e espero que vocês se apeguem nessa luta. A minha amiga Ilse, lá de Cruz Alta, que eu sei é uma brava lutadora, e eu sei que tá nos assistindo. E um beijão, Ilse, querida. Eu sei que a luta de vocês em Cruz Alta é muito grande, é muito boa, como a nossa aqui. Litoral Norte também está se acordando, também está lutando, também está se organizando. E assim que eu quero que seja por todo o Brasil. E assim o será, porque Deus quer. Outra coisa que o Billy Graham disse é que o futuro, o grande, ele disse isso, agora muitos pastores repetem no mundo inteiro até hoje, porque vale a pena, que do Brasil nascerá o grande avivamento. Eu não entendo assim, toda a extensão da importância dessa frase, mas vocês que são evangélicos, vocês que têm um grande pastor preso, Silas Malafaia, um brasileiro de elite, um brasileiro de verdade, patriota e conservador, de direita, vocês têm que levá-lo como exemplo. Então, já falei demais por hoje. Eu amo vocês. Até amanhã.